Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, todos tenham uma excelente segunda-feira, um bom início de semana. Pessoal, na aula 19, nós vamos começar a estudar a NR16. A NR16 é atividades e operações perigosas. O que fala na NR16? A NR16, cujo título é Atividades e Operações Perigosas, define os critérios técnicos e legais para avaliar e caracterizar as atividades e operações perigosas e o adicional de periculosidade. Mais para frente nós vamos falar sobre o adicional de periculosidade, tá? A NR16 tem sua existência jurídica assegurada em nível de legislação ordinária nos artigos 193 a 197 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Os artigos 193 a 197 dizem respeito exclusivamente aos dois agentes de periculosidade, inflamáveis e explosíveis. As leis existentes transferem toda aplicabilidade da CLT aos critérios técnicos estabelecidos pela NR16. A norma NR16, conforme o Ministério do Trabalho e do Emprego, MTE, é uma normatização agrupada e simplificada, utilizando as diretrizes e padrões das diversas normas, portarias, decretos e leis existentes para a área destinada, ou seja, atividades e operações perigosas. Conforme a norma ABNT NBR 5460, é os sistemas elétricos de potência, a norma ABNT NBR 11.564, embalagens de produtos perigosos, classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. A CLT, título 2, capítulo 5, seção 13, atividades insalubres ou perigosas. Decreto no 96.044 de 18 de 5 de 88, aprova regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos. A lei no 7.394 de 29 de 10 de 85 regulamenta pelo decreto no 92.790/86 cria a profissão de técnico em radiologia. A portaria MD EBDL número 18D LOG de 7 de 11 de 2005, normas para classificação de substâncias explosivas controladas. A portaria MTE CIT DSST número 20 de 13 de 9 de 2001 proíbe o trabalho de menores de 18 anos nos locais e serviços considerados perigosos ou insalubres. Então, pessoal, a última atualização da NR16 foi dia 13 de 9 de 2001, que nela proíbe o trabalho menor de 18 anos nos locais e serviços considerados perigosos ou insalubres. Essa foi a última atualização da portaria da NR16, tá? Porém, em 2002, a portaria N4 ela foi alterada. Então, fez uma alteração na portaria número 4, dia 21 de 3 de 2002. Nela fala o seguinte: a portaria MTE CIT DSST no 26 de 2 de 8 de 2000 publica grossaria para esclarecimento de termos técnicos utilizados nas
na regulamentação sobre a perigosidade no transporte e armazenamento de líquidos infláveis, acondicionados em pequenos volumes, constantes no item 4 do anexo 2 da NR16 da portaria GM número 545, de 10 de julho de 2000. A resolução da ANTT no 420 de 12 de 2 de 2004 aprova as instruções complementares aos regulamentos do transporte terrestre de produtos perigosos. Então, essa foi a última atualização da portaria NR16 2004, juntamente com a resolução da ANTT. A ANTT é Agentes Nacionais de Transportes Terrestres. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. O que é periculosidade? São consideradas atividades ou operações perigosas todas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis, explosivos, radiação ionizante ou energia elétrica em condições de riscos acentuado. Nesse conceito de energia elétrica, nós vamos aprofundar. Tem o termo técnico, o termo correto da energia elétrica entrar junto na NR16. Nós vamos aprofundar um pouco, tá, pessoal? Como o ambiente de trabalho é caracterizado como perigoso? É facultativo às empresas e aos sindicatos da categoria de profissional interessado requererem ao Ministério do Trabalho, através das delegacias regionais do trabalho, a realização de perícias em estabelecimentos ou setores destas empresas com a finalidade de caracterizar, classificar e determinar as atividades perigosas. Então, quem vai determinar se o ambiente de trabalho ele é perigoso são os profissionais interessados, que seria o Ministério do Trabalho, juntamente com as delegacias regionais de trabalho, que vai estar verificando se o ambiente de trabalho é caracterizado como perigoso. Demais esclarecimentos sobre adicional e periculosidade. Qual o valor do adicional da periculosidade? O exercício de trabalho em condição de periculosidade assegura ao trabalhador a recepção de adicional de 30% incidente sobre o seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Então, quer dizer, aquele funcionário que trabalha, ele tem um adicional de periculosidade, ele tem um 30% de aumento no seu salário. Só não entra as premiações, participações e as gratificações. É referente ao seu salário mesmo, conforme está lá na carteira de trabalho. O pagamento do adicional de periculosidade pode ser suspenso ou eliminado? Sim. Segundo o item 15.4 da NR15, atividades e operações insalubres, a eliminação ou neutralização da periculosidade determinará a cessão do pagamento adicional respectivo. Qual o entendimento sobre o pagamento da periculosidade sobre as horas extras? Embora exista polêmica sobre o pagamento do adicional de periculosidade sobre as horas extras, parece claro no item 16.2 que esse adicional não deve incidir apenas sobre os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios e participações nos lucros da empresa. Desta forma, quando se fala em salário base, acredita-se que o adicional de periculosidade deve fazer parte do cálculo de férias, hora extras, adicional noturno e as demais valores presentes nos cálculos rescisórios do contrato de trabalho previsto na legislação trabalhista.
Essas obrigações não são consideradas voluntárias ou a critério do empregador, como ocorre, por exemplo, com as gratificações, prêmios e participações no lucros. Qual a relação entre o pagamento do adicional de periculosidade e as características de atividades especial para fins de concessão do benefício da aposentadoria especial? O pagamento de adicional de periculosidade nada tem a ver com o direito à aposentadoria especial. Segundo os critérios atuais do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, a partir da lei número 9.032, dia 29 de 4 de 95, a aposentadoria especial ficou limitada somente àquelas seguradas que exercem atividades expostas aos agentes nocivos, insalubres de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, acima dos limites de tolerância estabelecidas pela ANR15, agentes químicos, físicos, biológicos ou associados destes agentes. As dúvidas que se apresentam atualmente sobre a questão de periculosidade no contexto da aposentadoria especial dizem respeito à existência dos documentos-lei número 3.807, de 60, decreto no 53.831, de 64, função do exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Isto a partir da Lei 9.032, de 95, passou a não ter mais respaldo legal, embora seja preservado os direitos adquiridos para o período em que o profissional exerceu suas atividades, amparado pela legislação do período. Qual a interpretação para a palavra contato permanente? Ao mencionar no artigo 193 da CLT o termo contato permanente, o legislador permitiu que houvesse diversas formas de interpretação sobre o trabalho resultante da prestação de serviço não eventual, pois o texto não se refere à habitualidade e sim a caráter permanente. Os critérios técnicos estabelecidos pela NR16 para caracterização de atividades ou operações perigosas para fins de pagamentos de adicional de insalubridade podem ser modificados? Podem sim. Os acordos e convenções coletivas podem apresentar requisitos mais restritivos do que as normas regulamentadoras do MTE. E por isso devem ser seguidos pelo empregador, sendo alvo de fiscalização dos auditores fiscais do MTE. Deve-se ter em mente a dinâmica em que o mesmo aparecem ou são modificados, necessitando ser consultados pelo profissional dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMT. Certo, pessoal? Então, assim foi mais uma introdução sobre a NR16, como que funciona o salário adicional, o que é a periculosidade. Então, mais um conceito sobre NR16. Mais uma aula sobre, nós vamos ter mais uma aula sobre o conceito para nós finalizarmos o conceito de NR16. Então, amanhã nós estaremos finalizando. Certo, pessoal? Essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma, no WhatsApp. E todos tenham uma boa aula. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp ou na plataforma. Tá ok, pessoal?